Nessa demonstração, vamos mostrar como você pode utilizar o Windows Server Backup para fazer backup de máquinas virtuais Linux. Primeiramente, vamos verificar se a gente já possui instalado o backup do Windows Server. Caso você não possua, você deve fazer previamente essa instalação. Vamos agora abrir a nossa console do Hyper-V Server e vamos inicializar essa máquina FreeBSD. Eu irei fazer alguns procedimentos. Eu vou criar um diretório chamado André e vou automaticamente também criar um arquivo dentro desse diretório, apenas para teste. Agora eu vou visualizar o nosso endereço IP, que é o 92.168.1.205, mas antes disso eu vou deixar essa máquina pingando no meu host, cujo IP é 192.168.1.100. Então percebam que essa máquina vai ficar pingando. Eu também vou fazer o seguinte teste. Eu vou ficar dando um ping nessa máquina virtual FreeBSD do meu host. Então, um ping do meu host na máquina virtual FreeBSD. Nessa demonstração, eu vou fazer algo bem interessante para mostrar para vocês como que o backup do Windows Server funciona em cima de uma máquina virtual FreeBSD. Para fazer algo muito interessante, eu vou deixar o ping do meu FreeBSD, da minha máquina virtual FreeBSD no meu host e um ping do meu host na máquina virtual FreeBSD. Já com a console do Windows Server Backup, a gente vai realizar o procedimento. Percebam que a minha máquina virtual FreeBSD está em funcionamento. Já com a console do Windows Server Backup aberta, eu vou realizar um backup único. Aqui você vai personalizar, você vai adicionar itens. Vamos marcar FreeBSD dentro do nosso Hyper-V, percebam. O que é interessante nesse procedimento, eu quero que vocês percebam, é que quando eu inicializar o nosso backup, a nossa máquina virtual terá um único timeout. A nossa máquina virtual em pleno funcionamento e o nosso backup já iniciando. Backup funcionando. Vamos ver como que está o nosso ping. Olha só, único timeout e a máquina virtual já retorna. Então isso é algo fantástico, né, que você consegue realizar utilizando o Windows Server Backup. Percebam que a máquina virtual FreeBSD está com o status fazendo backup. Olhando os nossas consoles, onde a gente está realizando teste de comunicação, vocês perceberão que não haverá mais nenhum timeout, tanto do host na VM quanto da VM no nosso host. Ou seja, o impacto seria algo imperceptível e com isso você consegue ter uma produtividade muito interessante utilizando a ferramenta que já vem com o Windows Server 2012 R2, que é o Windows Server Backup. Nessa demonstração, estou utilizando uma máquina virtual de um tamanho muito pequeno, para que com isso a gente consiga otimizar a nossa demonstração. Lembrando que o destino do meu backup é um HD externo, apenas como demonstração. Então estou rolando para que vocês vejam toda a linha
e percebam que realmente aconteceu apenas um timeout. Ou seja, a nossa máquina virtual teve apenas uma imperceptível parada, onde ela faz aquele status que eu mostrei para vocês. Backup concluído. O procedimento legal que irei fazer nesse momento irei desativar essa máquina virtual FreeBSD e percebam, irei excluir a máquina virtual do meu host. Além disso, para provar para vocês que estou excluindo, olha só, FreeBSD foi removido. Eu vou no diretório onde eu possuo a máquina virtual e o disco e irei excluí-las. Então não possuo mais a máquina virtual FreeBSD, ok? Bom, eu vou deixar a tela do ping para que vocês percebam o que vai acontecer quando eu realizar o restore desse backup. Percebam, obviamente, que não há mais comunicação porque a máquina não existe. Então, já na console do Windows Server Backup, eu vou escolher a máquina FreeBSD, vou selecionar Hyper-V. O próximo passo eu vou selecionar a minha máquina virtual FreeBSD. Um destaque importante é que eu vou recuperar na localização original, ou seja, no mesmo diretório. Mas para ficar muito interessante ainda, eu vou abrir o diretório onde estava armazenada a máquina FreeBSD. Percebam, não existe mais. Então, vou iniciar o procedimento de restore desse backup. Percebam o que irá acontecer. Automaticamente, vejam, a máquina virtual e o disco virtual já retornaram para o arquivo, o diretório de origem. E o que é algo simplesmente fantástico é que após a realização desse restore, vocês se surpreenderão com o resultado desse backup e restore de máquina virtual Linux. Nesse exemplo, o FreeBSD. Então, ainda estamos restaurando máquina virtual FreeBSD. Olha só, a máquina virtual FreeBSD já em funcionamento. Percebam que ela automaticamente, você restaura e ela automaticamente já está respondendo ao ping, ou seja, a máquina virtual parou exatamente onde ela estava. E percebam, no simples restore que eu realizei, ela já voltou para a console do Hyper-V. É simplesmente algo muito interessante que a gente mostrou aqui nessa demonstração. E com isso, concluímos que o backup do Windows Server funciona muito bem também em máquinas virtuais Linux, nesse exemplo FreeBSD.